Vamos lá, deixa eu pegar aqui o que eu vou botar aqui para apresentar minha tela. Gente, esse é o workshop Potencializando Vendas com o ChatGPT. Vou abordar aqui temas de como identificar público-alvo, qual que é a persona ideal para todos os tipos de negócio, como você definir o seu perfil de cliente ideal também, que são coisas diferentes, eu vou falar sobre isso, e como que você vai usar isso no dia a dia, de uma forma muito prática e simples, e vou deixar aqui também uma série de scripts, né, de prompts, de conversas, para vocês poderem utilizar aí dia a dia e potencializarem as suas vendas. Como eu comentei, eu vou usar aqui algumas ferramentas. Ó. Então, esse aqui é um mapa mental que eu criei para fazer essa abertura e essa introdução, né, falando sobre os objetivos do workshop e uma introdução aos recursos do ChatGPT. E depois eu vou avançando aqui em como conhecer o seu público-alvo, né, com características demográficas, comportamentos e preferências, como definir o perfil de cliente ideal, isso tanto para um produto, para um serviço, né? Quais são as necessidades que essa pessoa tem, quais são os problemas que ela enfrenta e como que você vai criar uma solução para ela. E aí tem também exemplos de comandos aqui para você utilizar no ChatGPT para trazer essas informações. Prospecção de clientes, então como prospectar potenciais clientes, isso muito para empresas focadas, quem trabalha, né, com vendas B2B, ou seja, de empresa para empresa, e principalmente quando você tem ali uma venda mais consultiva. Então, aqui dá para pesquisar vários potenciais clientes utilizando, né, comandos e perguntas. Mensagens para prospecção, como fazer negociação, né, preparação de uma reunião, simular uma conversa pelo WhatsApp. Inclusive, eu gravei todo um curso de atendimento e vendas, né, com técnicas de vendas pelo WhatsApp, gerando scripts, e eu usei o ChatGPT para me apoiar, né, dizendo o que eu queria, e ele foi me devolvendo as perguntas que seriam interessantes. Como criar respostas e contornar objeções, né, utilizando essa ferramenta, com exemplos de respostas. E também uma coisa importante aqui, que é o quê? Tanto ideias de conteúdo, para quem trabalha com redes sociais, hoje é uma ferramenta indispensável para qualquer negócio, desde que você tenha uma loja, preste serviço, seja um consultor como eu, um mentor que trabalha com marketing digital, quem trabalha com estratégia, sabe que as redes sociais, elas são hoje a principal ferramenta, o principal canal, né, de comunicação. É o antigo outdoor, né, a revista, a propaganda no rádio, embora essas mídias não tenham desaparecido, elas hoje também compõem uma estratégia de marketing, mas as redes sociais são as principais. Mas você pode criar ideia para as postagens e também como que exemplos que eu vou deixar práticos aqui para serem utilizados, tá? Vindo aqui, o que eu utilizei? Eu primeiro comecei com comandos lá no ChatGPT para criar a estrutura desse workshop para que ele me trouxesse ideias. A partir das ideias, eu já sabia que eu queria falar sobre todos esses pontos, eu fui lá e utilizei uma outra ferramenta de inteligência artificial, que se vocês não conhecem, é interessantíssima e super fácil de utilizar. Eu posso tanto pegar uma apresentação que eu já tenho, um documento de Word, um documento de PowerPoint, de PDF ou um texto, e ela vai criar uma apresentação em segundos. Por exemplo, esse aqui é o aplicativo Gama.app, você pode se cadastrar aí, você vai ganhar créditos, e com esses créditos você vai poder construir apresentações. Tá? Mensalmente, esses créditos você usa e ele renova no final do mês. Então, você pode utilizar ele aí para construir apresentações sensacionais. Eu uso muito isso para apresentação, tanto de escopo de projeto para cliente, para programas como... Ontem eu montei um que era sobre como gerenciar fluxo de caixa utilizando um RP. Óbvio que eu dei o comando que eu queria. Eu tinha conhecimento de como gerenciar fluxo de caixa, mas como que ele montou isso para mim de uma forma prática. Imagina, antes a gente demorava horas para montar uma apresentação em PowerPoint. Aqui, em 5 segundos, ele montou para mim com todos os comandos que eu passei. Então, aqui, por exemplo, para explorar e impulsionar nossas vendas com essas ferramentas, a gente pode utilizar isso aqui para trazer alguns recursos com foco em conhecer o nosso público-alvo, né? Quem é o nosso perfil de cliente ideal, ver dados demográficos, descobrir quais são as maiores dificuldades, os desejos,
como que se contorna objeções a partir, né, de conversas, e isso tudo utilizando a ferramenta. Então, antes de uma reunião, por exemplo, eu posso me preparar e pensar qual que seriam as principais ou dúvidas, ou as principais necessidades de um cliente que compra determinado tipo de produto. E isso também permite que você possa fazer buscas ativas em outras redes sociais, como o YouTube. YouTube, se você entrar lá, digitar quais são, pegar um tema, né, um problema, e lá ver quais são os vídeos que estão no topo. E ir nos comentários, cara, é uma mina de ouro de prospecção. Porque lá você começa a ver quais são as principais dúvidas das pessoas que estão assistindo aqueles vídeos com milhares de visualizações. E a partir disso, você pode pegar e trazer isso para o ChatGPT e pedir para ele te criar uma narrativa, te criar um post, ou trazer alguma informação ali que seja interessante para você montar uma abordagem, tá? E aqui no fim, né, a estrutura do nosso objetivo do workshop é depois colocar em prática com um script mesmo que eu vou passar para vocês aí, e espero que vocês executem, né, para tentar depois chegar nesses resultados. Então, esses exemplos, eu me baseei nessa estrutura, né, de comportamento, de preferência de cliente, porque uma das principais coisas que a gente precisa ter num processo de venda, seja uma venda de produto, de serviço, numa loja, uma venda consultiva, é se relacionar com o cliente, entender ele, né, saber como que você vai abordar, como é que seria como que é uma resposta que ele te daria a partir de uma dor ou de uma objeção, e isso tudo que essa ferramenta, o ChatGPT, nos ajuda a criar narrativas. Óbvio que você não precisa copiar e colar, embora muitas vezes fica muito bom, só que você pode pegar aquele texto, eu mesmo pego, peço uma ideia, adapto o meu texto, a minha forma de escrita, a minha forma de linguagem, mando para ele de novo, peço para ele corrigir sintaxe, acentuação, pontuação, ele me devolve, eu reviso, não gostei, peço para alterar, e aí tem conversas aqui de horas e horas com a ferramenta, porque realmente é como se fosse um assistente, uma pessoa que vai estar trabalhando, que vai te estar trazendo insights e corrigindo serviços que te demorariam horas para estar fazendo. Inclusive, essa é uma das grandes sacadas das inteligências artificiais que a gente tem. Elas facilitarem. Elas, embora a gente tenha medo, né, pensando lá no Exterminador do Futuro, delas tomarem conta do mundo, na verdade, elas são uma ferramenta que, se bem usada, como qualquer outra, vai trazer grandes benefícios. E uma coisa também é quando você conhece e domina um assunto, as respostas elas são muito precisas, porque ele vai te poupar o tempo braçal, o tempo de ficar ali ou pesquisando, ou digitando, ou montando uma apresentação. Nesse caso aqui, esse principal foco que eu dei é assim, a gente fala muito hoje, quem é o meu cliente ideal? Ou seja, quem é o cliente que compraria meu produto, meu serviço? E isso é um grande problema que é enfrentado tanto por empreendedores, como também por vendedores. Porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são as características daquela pessoa que vai comprar aquele determinado produto. Por exemplo, eu fui numa loja uma vez para comprar um tênis. E eu queria um tênis para fazer uma corrida. Era uma corrida de uma meia maratona, 21 quilômetros. A pessoa queria me vender um tênis para caminhada. Então, primeiro, ela não conhecia o produto. E segundo, ela não me perguntou qual era o meu objetivo. E mesmo eu falando, ela tentou me vender ou o tênis mais caro, ou depois tentou me vender um tênis que não tinha nada a ver com a minha necessidade, né? Com o que eu estava procurando naquele momento. Então, quando eu começo a conhecer as características do meu cliente ideal, quem é o meu comprador, por que ele compra, o que ele busca de benefício, né? Muitas vezes a gente se pega em objeções como preço. O preço é tão... Não, mas não, está muito caro. E tem formas de você contornar isso, tanto numa conversa de WhatsApp, como numa ligação, ou mandando um e-mail, ou até mesmo, né, criando uma narrativa para fazer isso pessoalmente. Por exemplo, ao invés de eu falar assim, o preço não está caro, não, então ao invés de eu te dar um desconto, uma forma é você falar assim, além do preço, quais outras características você leva em consideração para tomar uma decisão de comprar esse determinado produto? A pessoa vai te falar que talvez nem preço fosse uma objeção para ela. Talvez fosse
como eu queria num tênis, eu queria um tênis que eu pudesse correr, treinar, fazer uma maratona depois, o Ironman que eu fiz, enfim. A pessoa não pesquisou, né? Em 3, 4 trocas de palavras você consegue ter esse tipo de informação com o cliente. E é sempre uma conversa, né? Não é algo que fique robotizado, né? E com a prospecção, sabendo identificar quem é meu perfil de cliente ideal, eu consigo fazer o quê? Eu consigo gerar leads, então eu consigo buscar empresas, depois numa outra rede social, como LinkedIn, no próprio YouTube, no Google, fazendo consultas para trazer o perfil de cliente, porque quando eu sei quem é o que é o meu público-alvo, né? Ou seja, segmento, tipo de empresa, dados demográficos, características de região, eu consigo saber quem é o meu cliente comprador e fazer tanto uma campanha, uma abordagem e focar num negócio para atender aquela característica, aquela demanda daquele público, né? E também utilizar prompts para fazer convite para reuniões, para e-mails. Então, tem uma série de recursos que a gente acaba utilizando ou subutilizando ela. E aqui eu quero trazer esses conceitos e trazer esses scripts para que vocês possam utilizar isso no dia a dia, tá? Eu vou trazer o que eu uso no dia a dia de transformação. Então, assim, é a minha ferramenta diária para qualquer tipo de situação. Eu uso demais e a ideia é que vocês também possam utilizar todos esses recursos. Inclusive, vou mostrar depois alguns prompts que eu fiz, algumas conversas que eu tive de resultados sensacionais que ela me gerou, né? Mandar mensagem de apresentação e com isso você consegue fazer uma ótima abordagem aos clientes, tá? Negociação, então preparar ali, né, informações para uma negociação. Então, por exemplo, eu quero saber quais seriam as técnicas de negociação que existem. Por exemplo, uma é o bunch. Então, eu vou lá, ou ZOPA, né, zona de conforto, né, uma negociação onde é um ganha-ganha, ou seja, eu ganho, mas o meu cliente ganha. Então, eu cedo num ponto, ele pode ceder no outro, e no fim a gente chega num consenso e fecha um bom negócio. E isso aí, se você não sabe, você pode perguntar para o ChatGPT e vai te responder. Quais são os principais métodos de negociação? Ele vai trazer vários. Ou ele vai trazer, por exemplo, eu quero saber quais são os principais métodos para qualificar um cliente. Ele vai te apresentar também e vai trazer ali várias informações assim super relevantes para usar no dia a dia, né? Simulação de negociação, então você pode fazer um diálogo, então como se você estivesse conversando com interlocutores, é muito legal, porque parece mesmo que está conversando com alguém. Então, tu faz pergunta, responde, questiona, indaga, coloca situações que vão ser mais desafiadoras, ele vai te responder, e com isso ali tu cria, é como se você estivesse conversando com um amigo mais velho, uma pessoa mais experiente, ele vai te trazendo esses insights, né, nas conversas. E também para gerar foco, né, no valor, não só no preço. Então, com todos esses scripts, esses conversas que você consegue utilizar para o ChatGPT, você vai conseguir fazer uma boa negociação com o cliente, vai simular a negociação antes de entrar numa venda e também aprender a gerar valor além de preço. E isso aí é bacana porque muitas vezes nós nos focamos tanto com preço e medo de preço. Aqui está o Lucas a gente trabalhou pouco tempo, eu trabalhei na TOTS por quase 20 anos, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Muitas vezes os vendedores entravam na empresa, mas pelo tamanho do projeto e os valores envolvidos, ficavam com medo de apresentar para o cliente o preço, pensando no seu próprio bolso. Então, era uma crença dela mesmo, achando que se eu apresentasse um projeto lá de 300 mil, de 100 mil, de 1 milhão, o cliente ia cair para trás. E muitas vezes aquela transação, dependendo do porte, né, da empresa, era algo comum, corriqueiro, normal. Uma vez estava numa negociação, chegamos lá, olhei para cima da mesa de reunião, a mesa de reunião, a sala de reunião do cara era quase maior que meu escritório aqui. E ele tinha uma chave de um Porsche em cima da mesa, um Mac, um computador. E a minha colega, mega nervosa, que ia apresentar uma proposta de 1 milhão para ele. Eu só cutuquei ela e disse, olha ao teu redor, o que tu tem aqui? E ela, é mesmo, né? Cara, quando o cara falou 1 milhão, mas o cara nem piscou.
eu acho que no fundo ele deve ter dado uma risadinha e disse, putz, que tá barato. Pelo tamanho do projeto, pelo investimento, complexidade, tempo e prazo. Então, gerar valor faz com que a gente até elimine esse fator de preço, né? E para superar a superação, né, de objeções, como contornar elas, né? Dá para criar comandos para identificar objeções comuns para aquele determinado produto ou por serviço, né? Desenvolver respostas eficazes, né, para não ficar preso na narrativa que o cliente vai te colocar como é preço, é valor, é tempo, é prazo, é confiança, né? E com isso você vai aprimorando os diálogos e a própria ferramenta vai aprendendo contigo. O legal é como ela é uma inteligência artificial generativa, quer dizer que ela vai aprendendo, não só comigo, mas com todo mundo que está usando ela, mas principalmente no meu perfil, no teu perfil, ela vai saber como que tu te comporta, como que tu pensa, como é que tu fala. Isso aqui é sensacional, porque o texto vai ficando cada vez mais natural e é como se eu tivesse o Diego falando aqui e é ela passando as informações, corrigindo, dando sugestões, e é muito prático isso no dia a dia, né? Criação de conteúdo também. Então, você pode criar ali, né, narrativas, pegar insights, temas, criar imagens, pegar informações, né, do que as pessoas estão consumindo de conteúdo nas redes sociais. Isso tudo a partir de scripts que você vai criando. Uma coisa importante que depois eu vou colocar é que ela precisa de uma estrutura para te dar uma boa resposta. Porque senão, se eu botar qualquer pergunta, vai vir qualquer resposta. É como se eu estivesse conversando, né, com alguma pessoa que tivesse mais conhecimento que eu, só que eu fazendo uma pergunta não tão complexa, ele vai me responder de uma forma muito simples. E talvez não é aquilo que você está precisando no momento. Então, aqui essa é a estrutura, né, do nosso... da introdução aqui a essa ferramenta. E agora eu quero entrar aqui de uma forma bem prática e objetiva em alguns outros comandos e informações que a gente tem aqui que eu deixei preparado, tá? Bom, o principal objetivo desses scripts que eu montei aqui é o quê? É descobrir informações relevantes sobre o público-alvo, persona, né? Quem é que seria a pessoa que compra, né? E o perfil de cliente ideal. Público-alvo, persona e CP, embora sejam coisas que sejam semelhantes e elas fazem parte do mesmo conjunto para estratégia de marketing e venda, elas são diferentes. Então, por exemplo, o público-alvo é um grupo mais amplo de consumidor, né? Ele tem características comuns para consumir determinados produtos ou serviços de uma empresa. E ele está definido geralmente por dados demográficos, né, ou geográficos. Então, a população, a cidade, região, poder aquisitivo, comportamento. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, homens e mulheres de 25 a 40 anos, residentes em grandes cidades com renda média alta. Público-alvo é um dos principais pontos ali que tem nas estratégias de marketing. Né? Então, se a gente pegar os 4 P's do marketing, um dos P's é o meu público. A persona, ela já é o quê? Ela já é uma representação desse exemplo aqui. Então, ela é uma semi-fictícia, né, de um cliente baseado em dados reais que serão pesquisados ali pelos nossos scripts. Então, ela é mais detalhada. Então, exemplo, Maria, 35 anos, gerente de marketing, que vive em São Paulo, gosta de tecnologia e busca melhorar a eficiência do seu time. Opa, se eu tenho um produto para vendas de tecnologia, ou para liderança, ou para desenvolvimento de capacidades técnicas, a Maria seria o tipo de pessoa que eu iria buscar, né, para entender o comportamento dela, quais são os medos, desejos, necessidades dela, para fazer uma abordagem de vendas e criar os meus scripts aqui. A outra é, por fim, o perfil de cliente ideal, ele foca muito em empresas B2B, que são empresas que vendem para outras empresas. O que ele faz? Na verdade, o ICP, né, o perfil de cliente ideal, ele é a combinação de público-alvo com persona.
Então, aqui ele traz algumas, né, características, tanto por setor, tamanho de empresa, localização, receita, necessidade específica para um determinado produto, serviço. Inclusive, na semana que vem, eu vou visitar um cliente, que é uma empresa de software, e nós vamos construir o nosso perfil de cliente ideal baseado nesses itens que a gente já mapeou. Só que ali nós vamos estratificar por região, e aí nós vamos usar o quê? Dados demográficos, geográficos, socioeconômicos. A gente vai ver a nossa persona, quem é que é o cara que compra dentro de uma empresa de tecnologia, se é por um problema X, é o financeiro, é o controller, é o CEO, é o gerente de projetos, é o responsável, né, o gerente de TI, e assim a gente vai montar junto esse perfil de cliente ideal. E aqui, já entrando, né, antes da gente entrar na parte prática aqui, o que é bacana para você entender a forma de criar conversas. Primeiro, um prompt na linguagem técnica do informatiquês. Eu trabalhei 20 anos dentro da área de tecnologia e a gente falava muito, né, escovar bit byte, né, que é falar de termos técnicos. E quando eu ia visitar uma empresa, eu evitava falar de termos técnicos. Por quê? Porque o cliente que está lá, ele não sabe. Então, eu tentava falar sempre da forma mais simples. E isso vale para qualquer tipo de negociação, para qualquer tipo de venda, para qualquer tipo de negócio. Tem até um nome para isso, né? Você fazer um rapport, ou seja, dependendo com quem eu estou falando, eu vou me adaptar sobre comportamento, minha linguagem verbal, minha linguagem não verbal, velocidade da minha voz, se eu vou falar mais alto, se eu vou falar mais baixo, dependendo do meu interlocutor. E um prompt é nada mais que uma conversa, e uma boa conversa. E ela precisa ter o quê? Ela precisa ter uma definição do papel que a inteligência artificial vai ter, e depois eu vou dar um exemplo disso. Definir qual que é a tarefa que ela tem que fazer, o contexto que ela vai estar utilizando e o que eu quero de saída. Então, imagine assim, definir o papel. Ó, você agora é um consultor experiente e precisa criar uma estratégia. Ó, você é um consultor experiente. Vou botar uma barra. Esse aqui é o papel dela. Então, ela tem que pensar como um consultor experiente. Vamos botar aqui, ó, consultor experiente com 19 anos de mercado e que atua com consultoria de vendas. Ó, eu melhorei mais ainda o papel dela. Se eu quiser, se tá no meu perfil, eu uso assim, ó. Agora você é o Diego Bandeira, consultor experiente com 19 anos de mercado e que atua com consultoria de vendas. Isso vai fazendo que ela vai aprendendo comigo e que ela vai saber que ela vai se comportar como o Diego. E em cada conversa, ela vai saber mais como é que é o meu comportamento, como é que eu faço. Por exemplo, você agora é dono de uma empresa de jardinagem e precisa criar uma comunicação, um script para fazer uma, sei lá, criar ferramentas, né, criar conteúdo para as redes sociais com as principais dores de quem tem um jardim. Ela vai te dar todas essas informações. Então, aqui eu defini, ó, qual que é o papel dela, a tarefa. Vou botar uma vírgula. Crie uma análise SWOT para uma empresa que vende vou botar aqui, que vende calçados, onde o principal desafio é atrair clientes e converter as vendas. Então, aqui, olha como eu detalhei. Se eu jogasse ali, crie para mim as principais dores de uma empresa X, ela me traria de uma forma mais resumida e mais simples. Quando eu defino o papel dela, e eu vou lá e dou a tarefa do que ela tem que fazer,
Ela quer uma análise SWOT. E o contexto, que é para uma empresa que vende calçados, onde o principal desafio é atrair clientes e converter vendas, eu já dei aqui um contexto mais preciso. E eu ainda posso melhorar. Os pontos fortes são variedade de calçados, preço acessível e condições de pagamento. A dificuldade é que os vendedores não estão bem treinados. Como pontos, como desafios, encontramos o mercado desaquecido. E também há muitos concorrentes na região. Agora eu vou dar o quê? A saída. Ó. Gere um diagnóstico com os dados acima, e crie um plano de ação com a metodologia 5W2H. Olha a especificidade que eu dei para ela. Então, ela definir o papel. Ela é um consultor experiente, com mais de 25 anos, com mais de 19 anos de experiência. Eu quero que ele crie uma análise SWOT, dê a tarefa para uma empresa, o contexto que vende calçados, onde o principal desafio delas é atrair clientes e converter vendas. Contextualizei mais ainda que ela tinha pontos fortes, pontos fracos, desafios e oportunidades. E pedi a saída. Então, a saída foi o quê? Que ele gere para mim um diagnóstico, os dados acima, e crie um plano de ação com a metodologia 5W2H. Se eu viesse aqui agora e dissesse assim, crie uma estratégia de vendas de calçados. Isso aqui seria um prompt, um comando simples. Deixa eu botar aqui, estratégia. Aqui ele me disse, dados demográficos, pesquisa, produto, canais de distribuição, cria e-commerce. Ele veio e me trouxe uma série de informações bacanas, mas que são bem superficiais. Ele não me disse que idade, que gênero, que renda. Ele me disse que eu tinha que pesquisar. Agora, quando eu mantenho, por exemplo, aquela estrutura ali de definir bem o papel, definir a tarefa e dar o contexto e definir a saída, com esse comando aqui, ele vai me trazer outro tipo de recurso. E eu vou vir aqui, vou abrir uma nova conversa, e agora eu vou copiar aqui o nosso prompt, aqui, o nosso comando, essa conversa mais detalhada com esses papéis. Veja que ele veio contextualizando todos os recursos com as informações que eu passei. E já vem me trazendo, quanto que mais ou menos, isso aqui, óbvio que ele está baseando em busca de mercado, quanto que é uma campanha de marketing, quanto que é com uma parceria com influenciador, programa de fidelidade, se for implantar um sistema. E olha esse detalhamento que ele fez. E aqui, se eu quiser, eu poderia dizer assim, faça, dentro da mesma conversa, tá? Isso aqui é uma coisa interessante que eu vou salientar. Quando eu mantenho vários comandos dentro do mesmo chat, da mesma conversa, cada vez mais ele vai detalhando em cima do que a gente já foi conversando. Então, às vezes, eu posso dizer assim, refaça para mim o item 6, colocando mais possibilidades.
Só que agora eu vou dizer assim, ó, crie uma tabela para o plano de ação. Eu vou dizer assim, ó, refaça o plano de ação em formato de tabela. Feito. Tá aí, ó. E aí, o que eu posso fazer? Bom, tem aqui as informações, tem o plano de ação em formato de tabela, e eu poderia vir aqui e colocar várias outras informações que sejam importantes. Ah, eu vou lá e eu faço um outro comando. Eu vou pegar aqui agora e eu vou vir aqui, ó, conhecendo meu público-alvo. Quais são as características demográficas mais comuns dos clientes que compram meu produto ou serviço? Então, eu vou botar aqui, ó. Vou colar aqui. Só que em vez de são, eu vou botar aqui, ó. Quais seriam? Porque eu não sei quais são as características da cidade que eu tô. Mais comum entre os clientes que compram calçados. Vamos botar em Santa Catarina. Ó. E aí ele vem me dizendo, agora eu já tenho mais informação. Ó, mulheres são um dos principais segmentos, renda, classe média, alta, localização, urbano. Maiores consumidores por cidade, daí ele já estratificou quais são as maiores cidades, os locais, estilo de vida. Se eu tivesse detalhado que meu tipo de produto, calçado, era para famílias, então eu já posso dizer assim, ó, cria uma estratégia agora de marketing para isso. Todos esses comandos, ó, vamos botar mais um aqui, ó. Quais são os principais interesses dessas pessoas? Tudo isso está dentro do mesmo chat. Por quê? Porque ele vai ler o que eu já pedi e ele vai novamente fazer aqui um complemento já além da nossa conversa. Com isso aqui, o que eu posso fazer? Puxa, se eu sou dono de uma loja de calçado, eu já consigo fazer uma avaliação melhor do meu público. Ver se será que eu estou atraindo as pessoas certas? Será que a minha loja ela está fazendo uma comunicação direcionada para esse perfil de cliente ideal ali, né? Que é o quê? As pessoas que têm mulheres, jovens de 20, 40 anos, adolescentes, adultos. E aqui eu posso dizer, bom, se eu tenho uma característica demográfica por faixa etária, eu tenho que ter uma comunicação para esse cara, eu tenho que ter uma para esse e uma para esse. Eu tenho que ter produtos para esse, e aí eu vou aprofundando mais ainda, né, a minha conversa. E com isso aqui eu poderia pegar agora, então eu vou dizer assim, ó, vou copiar tudo isso aqui, vou pegar só essa primeira parte e vou usar esse cara aqui, ó, que era o que eu usei para fazer a apresentação. Então eu vou sair ele. Eu nem ia falar do Gama, mas eu acho que vale a pena, porque é mais um recurso que vocês podem utilizar, tá? Gratuitos. Então aqui, ó, eu tenho 275 créditos. Olha a quantidade de coisas que eu fui criando. Então aqui eu vou criar um novo. Então eu vou colar um texto, ó, e aí vou dizer, eu quero uma apresentação, ou eu quero um site, ou eu quero um documento. Não, eu quero uma apresentação. Vou dizer que depois eu vou fazer isso lá, vou apresentar para os meus funcionários na loja. Ó. Ele vai usar 240 créditos meus 275, vai fazer 8 cartões. E aí agora ele vai ali e vai gerar. Ó, gerou. E aí eu posso escolher os layouts. Ó. Ah, minha loja é mais alegre, eu quero algo mais tradicional. Vamos pegar aqui esse aqui, ó, bem coloridão. Ó. Fechou? Gerar. E aqui ele vai fazer uma apresentação, ele vai buscar imagens da internet, ou ele vai gerar imagens por inteligência artificial, com base na análise que a gente fez aqui. Ó.
Olha, pensem só, o tempo que eu ia demorar, tanto para montar a análise, depois para ir lá no PowerPoint fazer uma apresentação, ou para fazer uma apresentação, por exemplo, de um treinamento de vendas para meus funcionários na loja. Olha só, ele gerou via inteligência artificial. Ah, eu não gostei disso, eu posso vir aqui e pedir para ele melhorar a escrita, corrigir a ortografia, mudar a imagem. Não, eu quero usar uma imagem minha. Aí eu venho ali, edito e troco a imagem. Ou eu quero botar mais uma imagem, botar mais um componente. Então ele pegou aqui e fez uma análise. Ó. A empresa de calçados possui uma sólida base com variedades de estilos, preços acessíveis. Pontos fortes, variedade de calçados, preço acessível por condições de pagamento. Pontos fracos, vendedores não treinados. Oportunidades, expansão em marketing digital, parceria, pá. Óbvio que lá no ChatGPT, isso aqui tinha que ser muito mais... a conversa tem que ser muito mais aprofundada, né? Para eu fazer, mas veja que já é uma conversa onde eu usei todos esses pontos, né? O papel, né, que ela teria, a tarefa que ela teria e o contexto que eu queria e o tipo de saída para cada uma delas. Então, isso aqui tem aqui os scripts, tanto, né, que eu deixei. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Os scripts para identificar o perfil ideal, só vai mudar aqui, né, produto e serviço. Quais são para uma negociação, então, quais são os principais pontos que devo abordar e negociar com o cliente? Ou eu vou... Principais, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Superando objeções, ó. Como devo responder com o cliente? Nosso produto está muito caro. Vamos lá na nossa conversa. Ó. Vou botar na mesa para ele entender que a gente está falando dessa loja de calçada. Como devo responder se um cliente diz que nosso produto é muito caro, considerando o preço de um tênis? Tendo preocupação. Cara, isso aqui é uma... Dá para criar uma aula aqui em cima dessas respostas. Ó. Se eu estivesse conversando com alguém para mandar um e-mail, ó, além disso, temos tecnologias, óbvio, isso aqui. Vou melhorar, se eu conheço o meu produto, eu vou pegar o insight, outra sacada. Você não precisa copiar e usar ipsis litteris, né? Toda essa conversa dessa forma. Cara, tu vai dar uma lida aqui, ó, e vai dizer, pô, peguei uma sacada aqui para usar numa conversa. E aí eu vou conversar lá com o Eduardo. Eduardo, olha só. Cara, esse aqui, né, te agradeço a tua opinião, entendi, mas o que mais que tu leva em consideração para comprar um tênis? Aí o Eduardo vai dizer, pô, eu preciso de um tênis resistente, cara, eu faço trilha. Então não pode ser qualquer tênis, tem que ser um tênis que seja permeável, um tênis que vai permitir que eu faça horas e horas de caminhada. E com isso, eu vou saber se, poxa, então eu tenho que oferecer o produto premium da loja. O Eduardo não está preocupado com o preço, ele está preocupado é que se ele vai conseguir caminhar 10 km por dia carregando uma mochila com 20 quilos. Né? E assim por diante. Então, você pode usar isso aqui para qualquer situação, para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de venda e para qualquer tipo de empresa, principalmente, né? Basta usar a ferramenta. Muitas vezes, a gente aprende as coisas. Até ontem eu estava conversando com um amigo, ele estava falando que tem dois tipos de pessoas. Tem o aprendedor e tem o fazedor. O que é o aprendedor? O aprendedor, ele aprende um monte de coisa, ele lê um monte de livro, ele, sei lá, ele faz curso, ele participa de evento, vai em workshop, vai em feira, faz curso, mas não executa nada. Ele aprende um monte de coisa, absorve, tem um vasto conhecimento, mas não faz as coisas. E o fazedor, o que ele faz? Ele vê isso aqui e ele já está lá no celular dele testando para ver se isso aqui vai dar certo. Então, essa é a diferença de eu pegar e aprender algo e não executar, e a diferença é que eu vou ver o resultado e cada vez eu vou ficando melhor. Então, quanto mais eu executo e faço uma determinada atividade, pensa na academia, quanto mais vai na academia, mais puxa ferro, mais forte vai ficando. Se eu quero emagrecer, quanto mais tempo eu vou fazendo, né, e cuidando da minha dieta, eu vou emagrecer. Agora, se eu pego lá o meu plano alimentar, ou pego o meu plano de treino e não treino, eu vi que tem que fazer, sei lá, 5 séries de bíceps com 10 quilos, mas eu não faço.
É a mesma coisa quando a gente aprende algo e não executa imediatamente. Seguindo aqui, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né, sendo bem prática para estar utilizando, é uma coisa que eu percebi também com clientes que me perguntavam assim, bom, eu preciso criar conteúdo para minha rede social e eu não sei fazer isso. Ou eu não tenho. Hoje à tarde eu estava fazendo uma mentoria com um empresário que ele tem uma equipe, né, operacional, ele é o diretor da empresa, mas ele não tem social media, e ele disse, Diego, eu não consigo, cara, eu não tenho como fazer conteúdo, porque eu não sei como escrever. Eu disse, cara, olha só, é simples, basta eu separar ali, sei lá, meia hora por dia e fazer uma postagem para o meu negócio. Então aqui, ó, comando simples, ó, me dê 5 ideias para, em vez de loja feminina, para o meu negócio. Crie um calendário de conteúdo para o mês de julho. Escreva uma legenda atraente para um post sobre X produto e serviço. Crie um post de blog. Esses são comandos simples. Agora, se eu vou lá e digo assim, ó, eu vou pegar aqui nessa mesa conversa, ó. Agora, você é, com o papel, você é o estrategista de marketing da minha loja de calçados. Você precisa criar uma estratégia para atrair clientes para a loja física. Para atrair clientes para a loja física. Pensando, agora o contexto, ó. Então eu disse que ele é um estrategista, dei, né, o papel dele. O que ele vai criar, né, a tarefa, ele tem que criar uma estratégia para o contexto atrair clientes para a loja de física, pensando em novidades, ofertas e eventos. Crie um plano de marketing para o mês de junho. Ó, ele já vai pensar aqui, provavelmente, Dia dos Namorados, festa junina, um monte de coisa. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Ó. Campanha de calçado, semana do cliente fiel, semana do inverno. Como é que eu divulgo isso? Poxa, posso dar um presente, um combo. Ah, não gostei disso. E aí eu vou lá e vou conversando. Tá, agora tu refaz isso. Eu quero saber tal coisa. Gente, olha só, é muita informação, coisa que a gente demoraria horas e horas fazendo, né? Pesquisas. Antigamente, o que a gente tinha que fazer antes do ChatGPT? Eu tinha que vir aqui no Google, ó, como atrair clientes para a minha loja de calçado. Aí ia ter ali, ó, gestão para loja, ia vir sistema, aqui ia vir 5 dicas infalíveis. Mas olha a quantidade de coisa. Aí eu teria que ficar aqui assim. Puxa vida, qual dessas eu vou ler primeiro? Eu vou ver uma, vou ver um vídeo, vou ver 2 vídeos, 3 vídeos. O ChatGPT nada mais fez que, a partir do comando que a gente deu, consolidou tudo que tem na internet e me deu, além de... Porque o Google ele não te dá uma solução, né? Ele faz uma curadoria de conteúdo. Então, ele fez uma curadoria, tirando os patrocinados aqui, uma curadoria dizendo o seguinte, ó, tem uma postagem indexada aqui com 7 dicas infalíveis, 5 dicas. Aqui tem com 7 ideias. Aqui tem do blog Alterdata, aqui tem 11. Eu disse, eu vou ficar doido aqui catando... O que eu vou ver primeiro? Aqui ele já fez essa análise e me entregou uma estratégia. Então, por exemplo, eu sou empreendedor, eu tenho uma loja, eu não tenho ninguém de marketing, eu mesmo posso fazer isso aqui vendo que, ó, ou eu sou vendedor, cara, eu vou vender, vou dar ideia ali de fazer a semana do Dia dos Namorados, a campanha do cliente fiel,
vou propor pro dono da loja, pro gerente, enfim, peguei a loja de calçado como exemplo, tá, gente? Foi só um caso à parte, mas isso vale para qualquer negócio. Pode ser para internet, pode ser para venda de serviço, para venda do próprio marketing digital, né, de produtos e etc. Então, aqui tem uma possibilidade de você criar informações infinitas, né, para tomar uma decisão. Uma coisa que é importante ressaltar é que, se eu conheço bem do meu segmento, cada vez eu vou fazendo melhores perguntas e as respostas vão sendo cada vez melhores. E aí, aqui, né, eu posso criar calendário. E outra coisa que eu passei até num grupo que eu participo hoje, tinha uma pessoa perguntando assim, como é que eu faço para arrumar minha bio, né, o meu perfil do Instagram? Aí eu pensei assim, puxa, mas eu vou usar o ChatGPT para fazer isso. O que eu fiz? Eu criei um comando, um prompt. Desse prompt, eu criei um print do perfil, e isso aqui é uma coisa que é importante, o ChatGPT hoje consegue ler um PDF, ele lê o conteúdo inteiro. Esses tempos eu fiz um relatório que eu apresentei para um cliente, e eu fiquei encucado. Pô, eu vi que tinha um botão aqui de anexo, né? Eu disse, cara, esse cara tá lendo agora PDF. Peguei o meu relatório, eu sabia, porque eu que tinha escrito o relatório. Anexei e disse, faça um resumo com os principais pontos desse relatório. E aí, quando ele me devolveu, e eu sabia que era eu que tinha feito, porque eu tinha escrito, eu disse, caraca, ele foi lá e leu todo o conteúdo e me apresentou um resumo ali com os principais tópicos do que eu tinha conversado. E isso vale também para foto. Então, por exemplo, se pegar lá a foto na bio do Instagram, alguma coisa assim, eu posso pegar ali e fazer pedir uma dica para que ele possa me trazer uma informação, né, de alteração. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Vamos pegar uma empresa aqui de patrocinados, tá? Não sei quem é. Se eu fizer isso aqui, aí pensa aí no perfil de vocês, só vou botar isso aqui. E eu vir aqui, agora eu vou abrir uma nova conversa, e eu deixei esse script, esse prompt aqui também para vocês depois, ó. Criação de bio, ó. Eu deixei esse script aqui, ó. Então, ó, vou lá. Você é especialista em posicionamento no Instagram. Vou te mandar um print do meu perfil e você fará uma análise completa com as técnicas atualizadas de 2024. Além da análise, quero sugestões de bio para o meu posicionamento no Instagram. Vamos testar esse cara aqui. Primeiro eu vou mandar ele, ó. Mandei. Agora eu vou pegar e vou pegar o meu print lá. Onde é que tá? O último, tá aqui, ó. Vamos ver o que ele fala dessa empresa aqui. O que ele melhoraria. Primeiro ele vai fazer análise, né? Vendo o que tinha, etc. Isso aí tu pode usar no teu perfil pessoal, teu perfil da tua empresa. Ó, ele vai me dizendo o que ele achou e etc. Sugestões de melhoria. Ó. Agora vamos ler aqui. Vai falar de conteúdo, fez uma conclusão. Ó. Mas o que ele pegou? Nome. Veller CRM. O nome claro comunica o foco CRM, específico para o WhatsApp. Perfil. A logo é clara, profissional, mas poderia ser mais atraente com no fundo mais colorido, um elemento visual adicional. Bio atual. É uma extensão do WhatsApp Web que dá superpoderes ao vendedor. Clique no link abaixo. A bio está bem informativa, mas poderia ser mais concisa. Falta um call to action. E aí ele dá sugestão, ó. O W-Seller, potencialize seu WhatsApp Web. Superpoderes para vendedores e atendentes. Instale agora e transforme suas vendas. Acesse o link abaixo para mais. Esse aqui não, parece que não ficou mais atrativo. Me explicou tudo que estava aqui, mas de uma forma bem mais concisa. Ó. Pô, eu quero potencializar o meu WhatsApp Web. Vou ganhar superpoderes para vendedor, como vendedor atendente. Se eu instalar agora, eu vou transformar minhas vendas e eu vou instalar isso aqui pelo link que está aqui. E aí ele dá outras sugestões. Eu considere bio, adiciona rótulo, como usar, né? Faça conteúdos explicativos, use hashtags. E aqui as estratégias de 2024. Veja que eu contextualizei aqui tudo. Ó. Eu disse, você é um especialista, né? O que é o perfil dele. Vou dizer o que eu, para quem, contextualizei o que eu quero e o que ele tem que mudar. E aqui eu pedi a saída. Ó. Me faça ali sugestões.
Então, gente, cara, isso aqui é sensacional. Eu, cada dia, eu fico mais fascinado com o poder que está vindo, né, de recurso, e isso tudo gratuito, tá? Eu não uso o plano pago, e eu uso pra caramba, ó. Esse aqui é um perfil. Eu tenho vários e-mails do Google e eu uso em vários e-mails. Então, eu tenho um e-mail que eu uso, mas tenho o que eu uso desde 2023, que é esse daqui, ó. Que ele pega, ele pegou minha senha, mas depois eu vou entrar nele ali, porque tem a minha primeira conversa no ChatGPT que eu quero mostrar para vocês para encerrar ali. E aí aqui tem as ideias que você pode dar para utilizar para conteúdo, né? Sempre chamando a atenção que quanto mais detalhado for a definição do papel, definição da tarefa, do contexto e a saída, melhor vai ser o meu relatório, o meu conteúdo que ele vai gerar. Aqui eu criei uma super bônus não, uma super análise, ó. Olha só esse prompt aqui, esse comando. Copie e cole todo esse código abaixo, aqui é a instrução, né? Utilizando, ó, eu botei, ó, utilizando a base de dados do Brasil, cria um perfil detalhado do comprador ideal, aí tu vai botar aqui, né, teu produto, eu botei o meu, negócios digitais, destaque cada lista em abaixo para, como Markdown, então bullet points, né? Mantendo todas as respostas no formato de lista, inclui os dados demográficos na lista abaixo, indicando a predominância de cada tópico com base em percentuais. Olha só. Percentual, faixa etária, idade mínima e máxima, sexo, renda mensal, estado civil, o que mais tem aqui? Filhos. Com base nesses dados, possíveis apontam interesses para utilizar propaganda no Facebook Ads. No final da lista, aponte mais alguns interesses que não tão óbvios, mas que também têm um alto poder de potencial de compra. Então é aqui, e no final eu dei o comando final. Certifique-se de preencher cada seção com os dados disponíveis em sua base de dados, sem necessidade de citar a hipótese ou que não consegue acessar em tempo real. Eu já disse, cara, não adianta, não quero que tu me diga que tu não consegue acessar em tempos reais. Eu sei que a tua definição, ela é até, se eu não me engano, a última atualização da base nós estamos em junho, deve ser ali tipo março, abril, acho que é 3 meses, né, que ela pega. Dados demográficos e pronto. Então, olha esse comando aqui. Eu vou utilizar ele, só que eu vou mudar na conversa lá da nossa loja de calçado. Que dentro da nossa loja de calçado, ó, botei todo ele aqui, utilizando o perfil detalhado, e eu vou dizer o seguinte, ó, para a loja de calçado da conversa, ó, vou dizer que eu quero que ele considere a conversa acima, da conversa acima. E na cidade de, vamos botar aqui, ó, Florianópolis. Ó. Aí ele foi lá buscar dados da base de Florianópolis. Ó. Faixa etária predominante. Olha, isso aqui está buscando da base, provavelmente da base do IBGE. Ó. A maioria da população de Florianópolis é de 18 a 34 anos. Predominância, 60% feminino, 38% masculino. Olha, isso aqui é real. Lucas, tu tá se o Lucas estiver aí, o Lucas é de Floripa, trabalha com TI, eu trabalhei com TI muito antes. A maior característica de pessoas que moram em Florianópolis são profissionais de tecnologia da informação. Lá é um polo tecnológico gigante. Administradores de empresa, profissionais da saúde, engenheiros, arquitetos e professores. Veja que não tem ninguém que trabalha em indústria, e aí dá para confirmar que o dado é real e ele está fidedigno, que é Florianópolis não tem indústria. É quem trabalha com turismo, no comércio, funcionário público e esse tipo de profissional aqui. Faixa renda predominante. Então, imagine, se eu for montar um negócio, se eu for montar um produto novo e eu ter essas informações, ó, eu sei para quem é que tem mais público, então se eu for vender sapato, eu não vou comprar sapato vou ter maior base do meu estoque, vai ser para esse público. Depois para esse. E bem pouquinho para esse aqui. Se eu quiser. Pô, se eu pensar nisso, cara, eu vendo mais para mulher, então eu vou botar uma loja de calçado feminino.
Eu sei onde esse público aqui está, né, por profissão, por renda. Ó, então, olha como é a renda per capita de Florianópolis é alta. Predominância. Se tem filho, se não tem filho, se moda, o que gosta. Ó. Pô, as pessoas compram muito online. Ou, de repente, a minha estratégia é fazer um e-commerce. Ah, moda e estilo, atividades ao ar livre. Ó. Então, aqui, esse super script que eu deixei aqui também, que eu vou compartilhar para vocês, dá para usar para qualquer tipo de produto, serviço, e principalmente detalhar a região, porque ele vai buscar. Se eu botasse Santa Catarina, se eu botasse no Brasil, ele pegaria dados do Brasil. Tá? Então, esse detalhamento aqui ele é sensacional. Por quê? Porque ele vai me aprofundar o máximo de informações e isso aqui eu vou conhecer o meu tipo de cliente. Hoje, se eu fosse fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, uma loja de calçado, eu utilizaria essas perguntas para entender como é que funciona uma loja de calçado. Vamos dizer, eu nunca vendi calçado na vida. Ah, mas pô, eu já sei ali, então, características das pessoas que compram, é mais mulher, o tipo de perfil daquela cidade. Imagina isso para qualquer outra situação, qualquer outro tipo de produto, qualquer outro tipo de negócio, né? Dá para usar isso aqui como uma ferramenta sensacional. Eu vou disponibilizar, gente, todos esses scripts aqui, a apresentação e também uma planilha que dá para vocês mapearem, né, com base nessas informações, botar ali qual que é a maioria dos desejos que o público de vocês que compra o produto, o serviço tem. Quais são os problemas que eles enfrentam? Quais são os seus medos? Quais são suas crenças? E situações e hábitos. Imagina assim, eu vendo mentoria e consultoria para a área de gestão e área comercial para empreendedores e para vendedores. Eu botaria assim, quais são meus desejos? Ó? Os desejos de um empreendedor de vendedor. Vender mais, faturar mais, ter mais lucro. Então eu botaria aqui, ó. Isso aqui é para construir um script, tá? Se eu não sei fazer, eu quis facilitar, ó. Modelo de pesquisa visão 360. Problemas, que dores que o meu público, como um empreendedor empresário, tem. Técnicas de vendas, sei lá, técnicas de vendas, conhecer de pessoas, né? A gente, quem conhece de pessoas e conhece de negócio, que medo que ele tem, não vender, crença, que investir é caro, e hábitos comuns vamos pensar assim, num hábito comum que ele tem é estresse, correr atrás de meta, né? Isso aqui é um ponto. Então eu estou pensando, com isso aqui, ó, eu consigo pegar e criar um chat para identificar, por exemplo, quem é esse meu perfil. Uma coisa que eu uso, que eu acho que é legal, dá para usar, que é assim, ó, eu crio um diário conforme o perfil de um vendedor, ó, vendedor, e aí eu vou buscar na minha planilha. Vendedor que deseja vender mais, faturar mais, ter mais lucro, mas enfrenta falta de técnicas de vendas e de conhecer de pessoas. Tem medo, olha só, tem medo de não vender. E tem a crença de que investir em conhecimento não vale a pena e é
caro. E mesmo assim, não consegue bater suas metas. Olha só, aqui ele vai me criar um diário como se eu tivesse a pessoa conversando e me contando os anseios delas. Olha só. Hoje foi mais um dia de desafio no mundo das vendas. Às vezes, sinto-me como se estivesse preso em um ciclo interminável de esforço sem resultados tangíveis. Gente, como vendedor, às vezes não se sente assim. Eu sei, além de consultor, eu sou vendedor, eu adoro vender. Ó, é frustrante perceber que, apesar de todos os nossos esforços, ainda não consegui alcançar minhas metas de venda. A falta de técnicas de venda e de um profundo atendimento das pessoas é um obstáculo constante. Muitas vezes me pego tentando abordar os clientes da mesma maneira, sem levar em consideração suas necessidades individuais. Porra, aqui eu peguei um insight. Cara, se eu estou atendendo todo mundo de forma igual, eu estou deixando de vender porque eu não estou vendo as características que vai levar. Deixa eu pegar uma vítima aqui. Eu vou pegar a Fran para atender a Fran. A Fran tem uma necessidade específica. Ah, o Eduardo tem uma necessidade específica. Então, quando eu for falar com a Fran, eu não vou falar do mesmo jeito que eu vou falar com o Eduardo. Porque a Fran tem uma característica e tem uma necessidade. O Eduardo tem uma característica e uma necessidade. Só que a maioria dos vendedores vende para todo mundo do mesmo jeito. Por quê? Porque muitas vezes falta esse... Cara, ele tem uma coisa... Cada cliente tem uma necessidade de compra, uma necessidade de atendimento diferente. Não tem clientes que entram numa loja e querem saber só preço. Tem outros que querem ficar conversando. Tem outros que querem, eu quero uma roupa assim. Eu sou um perfil que eu chego na loja e digo assim, ó, eu quero uma camiseta preta lisa, de um algodão que não amasse, de tamanho G. O vendedor pode achar, pô, mas que cara chato. Não, cara, eu já sei o que eu quero, tá específico. Óbvio que ele pode me entender, me trazer a camiseta preta e me dizer assim, ó, poxa, Diego, essa camiseta preta combina com esse calçado aqui que é mais despojado e essa calça jeans. Aí eu vou dizer, puxa, é mesmo? Mas ele atendeu primeiro o que eu queria, mas depois ele veio me dar um atendimento diferenciado, né? Medo de rejeição é constante sobre mim. Cara, ele deu aqui um diário com base no quê? Nas coisas que eu já identifiquei do meu mercado, por exemplo. E aqui, com isso, o que eu tenho de informação? Bom, ele me fez um resumo do que são as dores, os medos, as crenças, e aí eu posso fazer uma comunicação baseada nesse tipo de demanda. E onde é que eu posso descobrir essas coisas? Eu vou pegar o exemplo de calçado, porque como eu comecei a falar de calçado e eu gosto muito de tênis, eu vou pegar aqui o YouTube. Então, por exemplo, eu vendo calçado, e eu vendo calçado de corrida. Ó, como escolher um tênis de corrida. Eu posso pensar, para quem está iniciando. Joia. Então, aqui já me trouxe, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar o vídeo que tem maior visualização, 18 mil, 26 mil, 88 mil. Ó, tênis de corrida barato para correr. Vamos pegar um manual da corrida. No manual da corrida, o que eu tenho aqui? Eu vou entrar no vídeo que ele está falando. Opa, deixa eu voltar aqui que eu entrei no perfil. Eu quero ver este vídeo, ó. Eu vou vir aqui. Aqui está a nata do público que compra tênis de corrida. Eu já fiz maratona, Ironman, triatlo, tudo que é tipo de corrida. Eu vivia em YouTube pesquisando coisas para comprar um tênis. Quando eu chegava na loja, eu já sabia o tênis que eu queria comprar, ou tipo parecido. Então aqui, ó, até que enfim, um vídeo para iniciantes, ó. Pô, as pessoas têm dúvida de tênis começar. Então, quando chegar um cliente para mim que não sabe que tipo de tênis escolher porque ele está iniciando, eu já sei o que eu vou falar para ele. Ó, se eu venho aqui e vejo, ó, um cliente, ó, opa, aqui tem uma pergunta boa. Estou voltando às atividades físicas agora e precisando de um tênis para correr no máximo 5 km. Seria para fins aeróbico e cardio, com emagrecimento. Isso aqui já é uma pergunta se eu sou vendedor numa loja de calçado que vende tênis, pergunto para a pessoa. O senhor está procurando, já é iniciante na corrida? Já corre há bastante tempo?
Qual que é a tua busca na corrida? É performance? É só um treino, um aeróbico, emagrecimento, passear? Olha, tem algum tipo de problema? Passe, eu já sei que esse cara tem algum tipo de problema, ao invés de eu oferecer o tênis A, eu vou oferecer o B. E aí, cara, o YouTube é uma fonte inesgotável de consulta. Com isso aqui, eu poderia vir com base, ó, na minha construção aqui da minha planilha e dizer, ó, quais são os desejos? Correr sem se machucar. Outros, quais são os medos? Ó, o medo dele é ter um desconforto na absorção do impacto. Preencha aqui. E quais são as crenças? Nesse caso aqui, ele está dizendo que talvez o medo dele é de se machucar. E, por fim, eu venho aqui, monto aqui isso aqui, vou lá no ChatGPT e ele me dá uma ideia do perfil desse cliente. Então, olha só, eu comecei fazendo somente de script do ChatGPT, mas eu já entreguei aqui um monte de estratégia que eu mesmo uso no dia a dia. Busca no YouTube, pesquisar, garimpar nas perguntas. Ó, esse cara aqui, ó, minhas caminhadas, 20 minutos, não posso gastar mais do que 280. Opa, então esse cara aqui, eu já sei que se ele vem com um perfil desses, eu vou oferecer um tênis com boa qualidade, mas talvez com de uma marca mais acessível. Ah, não, pô, o Diego foi lá, o Diego disse faz Ironman, cara, o Diego precisa de um tênis bom que vai durar e vai aguentar a corrida. Então tem que vender um tênis não sei se vai cortar aqui, mas enfim, falar um tênis para fazer um jabá. Vou comprar um tênis da Ace, um tênis da Nike. Opa, então eu já sei. Isso aqui tudo, ó, olha a quantidade de pergunta que vai me ensinar e que depois eu posso jogar aqui no chat GPT e ter uma visão de quem é o meu perfil de cliente ideal. Como que eu posso comunicar com ele? Como é que eu posso usar essa ferramenta para atender bem, me relacionar e gerar vendas? Gente, hoje nesse workshop eu trouxe aqui, né, fazendo um resumo, né? Vamos fazer um resumo aqui, recapitulando aqui os principais pontos do que eu abordei aqui nesse workshop, que depois vai ficar gravado, eu vou disponibilizar para vocês e também os scripts que eu usei aqui. Então, o que eu falei? Falei ali da introdução ao ChatGPT, né? Como que essa ferramenta é poderosa, né? Para utilizar em várias tarefas, né? Principalmente em vendas. Como é que ela pode responder perguntas, escrever textos simples, simular conversas. Como que a gente pode conhecer o público-alvo, né? Por dados demográficos, características. Como que a gente define o nosso perfil de cliente ideal. Como é que a gente pode prospectar clientes a partir desses dados aqui. Então, se eu vejo aqui e eu tenho, né, que as pessoas estão iniciando, e a grande maioria das perguntas, se eu estou vendendo tênis de corrida, e eu vou fazer o quê? Vou fazer uma campanha na minha loja para atrair, sei lá, corredores. Se eu faço um outro tipo de calçado, ou outro tipo de produto, serviço, né? Como que eu posso me preparar para uma negociação? Como é que eu posso superar objeções? Como é que eu posso criar conteúdo, né, para as redes sociais, para gerar engajamento? E aqui, como conclusão, fica que o ChatGPT, ele vai me apoiar diariamente, vai me trazer ideias, vai me trazer sugestões, vai me ajudar com ações que demorariam muito tempo para eu estar fazendo, garimpando informações, pegando dados de um lado, pegando dados de outro, e com fim, eu praticando cada dia, e ele dentro do meu perfil, ele vai me conhecendo. Então, por isso que ele é uma inteligência artificial generativa. O que isso quer dizer? Que ele vai aprendendo com você. E também com as outras pessoas que fazem parte, né, da base de dados dele. Gente, eu vou abrir agora para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês fiquem à vontade para trocar uma ideia. A estrutura que eu queria passar era essa, né? Com essas informações aqui. Eu até me estendi um pouquinho mais do que eu pretendia falar, mas eu acho que foi legal. Eu mesmo me emociono com os recursos que dá para utilizar. E só para fechar aqui, deixa eu mostrar o meu chat GPT, o meu perfil aqui, ó. Eu vou entrar no meu perfil oficial, que eu uso há muito tempo, e é onde eu tenho conversas desde do início dele, lá no início de março. Deixa eu baixar aqui, ó.
Quero mostrar a primeira pergunta que eu fiz para ele, bem Google, não sabia usar. E aí é o que a grande maioria das pessoas que não tem, né, acesso à ferramenta ou que não se ligaram que dá para utilizar para várias coisas, eles acabam fazendo perguntas simples. E aqui eu fui, a cada conversa, ele foi aprendendo mais sobre como que eu pensava, como que eu escrevo, como que eu penso. E aí eu vou, inclusive, ele vai aprendendo comigo e eu também vou aprendendo a como fazer perguntas e retornar informações. Então aqui eu tenho, aqui está um texto que eu pedi ajustar, mas eu posso chegar lá e ter comandos bem complexos, como aqueles que eu criei lá, trazendo essas informações aqui bem mais detalhadas. Então, gente, aqui eu vou compartilhar parar aqui meu compartilhamento de tela e eu vou abrir para vocês aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida. Agora é a hora da gente bater um papo aqui para conversar sobre esse conteúdo aí que eu fiz para vocês com bastante carinho, bastante pesquisa e também pensando em ajudar vocês a potencializarem as vendas. Tá liberado aí. Se alguém quiser mandar no chat, eu respondo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá. Fala, seu Eduardo. Tá liberado aí o microfone se você quer falar. Eu não estava atrapalhado aqui. Cara, não, obrigado. Muito bom o conteúdo. É meio impressionante até. Eu não conhecia. Tô aqui quebrando a cabeça já com algumas coisas. Nossa senhora. Eu te faço uma pergunta rápida para não tomar tempo também da galera aí. Eu consigo perguntar coisas técnicas referente ao que eu trabalho, assim? Cara, quanto mais... Pode concluir, mas... Não, era isso mesmo. Cara, quanto mais tu tem conhecimento de um tema, melhor ele te responde. Entendi. Porque, assim, eu, por exemplo, eu domino muito toda a parte de planejamento estratégico, análise SWOT. Aquele comando que eu fiz foi porque eu conhecia o que era uma oportunidade, uma ameaça, um desafio, uma fraqueza, um ponto forte. Então, como eu conheço isso, e se eu botasse mais técnico, detalhasse mais, eu tenho conversas aqui que ficam, cara, gigantes. Ele vai te responder melhor ainda. Isso que é sensacional. Quanto mais eu domino um assunto, melhor é a resposta dele, porque ele vai aprofundar mais ainda o retorno das informações. E detalhar e faz um teste, cara. Cria ali, faz uma pergunta bem específica que tu domina. Pega o negócio primeiro, faz um teste. O que tu domina bem e faz uma pergunta simples, para ver se ele vai te responder aquilo que tu sabe. Quando ele te responder, aí tu vai lá e desafia a inteligência artificial, tu vai te surpreender aqui, vai trazer uma resposta muito bom. Muito legal. Dá para estender a conversa e no final ainda pedir para ele resumir, né? Isso que é o bom. Resume, faça um resumo. Ó, eu fiz aqui um resumo de um livro. Uma vez eu li o livro, peguei um capítulo que eu tinha anotado várias coisas e disse, cara, faz um resumo disso aqui. Ou pega lá determinado dado e me mostra um resumo disso. Por exemplo, eu li um livro, o livro tá até ali. O nome do livro se chama Boa Sorte, a história de dois amigos que eram amigos quando crianças, e no final eles se encontram, né, se separam ali quando eles têm uns 7, 10 anos, um fica rico porque ganha herança, a família ganha herança, o outro era pobre, eles nunca mais se veem e se encontram quando eles já têm 68 anos, sentado numa praça, dando miolo de pão para pombo. Eu li todo o livro. Eu vou fazer um teste. Faz um resumo para mim do livro Boa Sorte, do autor XPTO, do capítulo Y, aonde ele fala só sobre isso. Cara, ele me trouxe um resumo do capítulo. Como se eu tinha acabado de ler o livro, ele me devolveu todinho a estrutura do livro. Caraca, agora faz aqui um post para mim do Instagram. Virou um post do Instagram. Corrige, tira isso, não gostei daquilo. O bacana é que tu vai mandando. Tu diz assim, não, esse aqui não ficou bom. Ele pede desculpa. Ele te diz, eu vou melhorar, vou procurar. Realmente você tem razão, não.
eu não considerei esse ponto. Esses dias eu estava fazendo uns gráficos, eu pedi para ele gerar gráfico. Eu tinha tabulado uma planilha de Excel e importei a planilha de Excel para ele gerar o gráfico automático, para não ter que ficar lá na planilha do Excel. E ele errou o gráfico. Eu fui lá e disse, não, tu omitiu o dado X da linha 34 da célula 43. Ele foi lá, realmente, eu não prestei atenção, vou refazer. Aí eu fui lá e bateu certinho. Daí fui lá na planilha e fiz o gráfico na mão, daí tinha dado certo. Então ainda tem essa possibilidade, né, de fazer perguntas bem específicas, técnicas, que ele vai te responder com bastante detalhe, cara. Esta aí me conta depois. Manda, Paulilan. Oi, Diego. Boa noite, pessoal. Primeiro, te agradecer e excelente o conteúdo. Eu já utilizo o ChatGPT no dia a dia, mas de forma bem genérica. Acaba que o dia a dia da gente é muito corrido e eu vou salvando cursos para fazer e não tenho tempo de fazer. Então, assim, vi na tua iniciativa uma oportunidade e realmente muita coisa ali, formas de utilizar que eu utilizo muito para gráfico. Então, isso otimizou muito o meu tempo, né? Então, sim, tenho acesso a muitos dados, mas montar os gráficos, isso levava muito tempo. Eu jogo ali, ele ainda monta de uma forma não tão... Eu acho que ele ainda pode melhorar nesse sentido, mas já me ajuda e para o que eu preciso apresentar é o suficiente. Mas a minha dúvida eu utilizo um único perfil, eu vi que você tem vários perfis. O fato de eu iniciar um novo chat, ele não e misturar informações pessoais, às vezes eu estou fazendo uma pós-graduação que não tem nada a ver com o trabalho, sabe? E aí as questões que eu coloco do meu trabalho, ele não vai mesclar isso e acabar não criando esse direcionamento mais focado. O ideal é ter 2 perfis, ou só iniciar 2 chats já vai ajudar nisso, tipo, já não... Só com o chat novo ele já muda, tá? O que ele vai entendendo é mais ou menos assim, quais são os gostos do Diego, por exemplo. O que o Diego lê? Ó, eu tenho coisa pessoal, eu tenho coisa de livro, eu tenho coisa técnica. O que eu mantenho, por exemplo, sempre pensando assim, o mesmo chat com o mesmo tema. Vou pesquisar outra coisa, abro um novo chat. Não é pelo perfil, tá? Eu só usei ali pelo perfil a mudança porque eu queria pegar um zerado que não tivesse as conversas. Até criei uma conta nova ali. Mas eu uso na mesma, tá? Ele só vai diferenciar que é o chat que tu tá falando. Então, se eu tô pesquisando sempre coisas do trabalho, eu posso usar sempre aquela mesma conversa, ela não tem um limite, é infinito. Tu pode... Pensa assim, ó, o chat, ele vai ser do tema que tá falando. Então, por exemplo, ó, se eu tô falando da aula hoje, né? Aula sobre chat GPT, eu vou botar tudo dentro dela. Entendi. Agora, eu mudei. Não é mais a aula. Eu vou fazer aqui, ó, um outro tipo tom. Bloco de notas, então. Ele mudei o tema e ele já vai só... Boa. Obrigado, cara. Bom exemplo, bloco de notas. Ó, por exemplo, aqui eu estava pesquisando sobre um dia sobre brownie sem glúten. Outro dia eu estava procurando sobre um livro que eu tinha lido. Ó, então aqui ó, ele vai buscar pelo chat. É como se fosse um bloco de notas, tá? Exato. Agora, se eu quisesse renovar essa conversa, isso aqui deve ser de outubro, novembro do ano passado. Eu retomo ela aqui, ó. Como fazer brownie? Aí ele vai se lembrar que a gente estava nessa conversa e vai... Excelente. Cara, assim, só para compartilhar também, eu acho que essas tecnologias, elas vêm muito ali para ajudar e a gente sabendo utilizar, tendo pessoas assim, que nem você, que já auxiliam a gente que não tem tanto tempo, mas é muito bacana. Eu descobri recente um aplicativo de audiolivros, eu já conhecia alguns audiolivros, mas não tão bom quanto esse. Por exemplo, tem ali Orgulho e Preconceito, o livro todo narrado pela Denise Fraga, aquela atriz excelente, uma narração excelente. Pra gente que não tem tanto tempo, às vezes tem muitos livros que a gente quer ler, vai acumulando uma lista ali, e você tem um aplicativo desse para fazer enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está fazendo, sabe? Então, assim, é muita tecnologia que vem mesmo para agregar, e é muito bom a gente poder utilizar tudo isso aí. É show, né? Hoje eu estava fazendo uma mentoria com um aluno meu, e eu passei um livro para ele, e ele, cara, puxa, vou ter que comprar o livro.
Eu gosto mais de ouvir, se não tem em audiobook. Eu disse, eu acho que tem, era o livro Autoresponsabilidade, o Poder da Autoresponsabilidade de Paulo Vieira. Achei o audiobook, mandei para ele, ficou feliz da vida. Ele disse, cara, vou arrumar as coisas aqui no escritório ouvindo o audiobook, amanhã eu vou viajar, vou escutar no carro. Facilita a vida, cara. É isso aí. Obrigado, Gil. Obrigado, Paulão, pela tua participação, cara. Mais alguém quer dar algum 2 dedos de prosa? Fica à vontade. Senão eu vou encerrar aqui essa noite maravilhosa. Agradeço a participação de vocês. Fico muito feliz aí com as perguntas e com a presença de todos. Certo, minha gente? Gente, muito obrigado. Obrigado por terem participado. Espero que vocês tenham contribuído aí com conhecimento de vocês, mas eu queria deixar um recado. Vocês têm que virarem fazedores, não só aprendedores. Tem que aprender e tem que fazer. Aprender a executar, que é assim que a gente sai do ponto A e chega no ponto B. Certo? Agradeço a todo mundo novamente. Finalizando aqui o workshop Potencializando Vendas com o ChatGPT. Eu deixo aqui para ficar gravado, vou compartilhar com vocês. Vou deixar a lista de materiais com todos os scripts, todas as apresentações que eu fiz ali. E também vou colocar ali, lá no grupo do Vende Mais, eu vou deixar esses materiais lá para todo mundo ter acesso, tá? Vou criar um drivezinho e vou botar um link lá para todo mundo poder baixar e consultar. Gente, obrigado pela presença. Foi uma experiência para mim gratificante, uma das primeiras também experiências de fazer uma aula ao vivo. Achei que foi muito bacana. E porque eu faço consultoria, mas geralmente é em grupo, mas é aquele grupo fechado que você se conhece, ou é individual. E hoje aqui foi com um monte de gente que participou, que são de outros lugares, de outras cidades, de negócios distintos, e foi muito bacana, fico muito feliz. Então, agora eu me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado.